Olá pessoal, como vão? Se você já leu o Evangelho de João, com certeza deve se lembrar de um personagem chamado Nicodemos. Se lembra, você vai ver que nesse vídeo vamos extrair o máximo do encontro que ele teve com Jesus. Se não, você vai ser envolvido por uma história cheia de mistérios e significados, embutidos no ambiente e nos personagens dessa trama. Pois é, vamos falar de Nicodemos, um mestre de Israel. Uma pessoa que se sentiu atraída por Jesus e não era qualquer um, não. Ele era um dos principais dos judeus, um fariseu, um mestre da lei, e foi a seu encontro. Esse encontro nos mostra que seguir Jesus transforma vidas. Se nos deixarmos ser transformados por Jesus, é impossível segui-lo. Mas como seguir os passos de Jesus? Como crescer espiritualmente? Esse vídeo trata rapidamente desses assuntos, mas com uma profundidade muito grande em termos como fé cega, legalismo e religiosidade nas igrejas, salvação por obras, amor e caridade. Vamos mergulhar na passagem de Nicodemos, o mestre no escuro, sua cegueira espiritual, o seu encontro com Jesus e a doutrina de nascer de novo. Vamos entender a importância da visão espiritual para mantermos a nova aliança em Cristo Jesus e, de fato, estarmos seguindo a Jesus. A história que vamos contar agora, a história de Nicodemos, contida na Bíblia, especificamente no Evangelho de João. Ela começa com Nicodemos tendo um encontro com Jesus. Esse encontro foi realizado por iniciativa do próprio Nicodemos, e não de Jesus. Em João 3:2 diz assim: Este foi ter com Jesus. Então, meus amigos, foi Nicodemos quem procurou a Jesus, motivado por uma curiosidade, por uma curiosidade tamanha. Era uma curiosidade muito grande. E será que era realmente curiosidade? Talvez motivado muito mais pelos sinais que Jesus estava apresentando do que pelos milagres em si. Então você pode estar se perguntando agora: os sinais não eram os milagres? A resposta é não, não eram os milagres. Os milagres fazem parte dos sinais, mas os sinais a que Nicodemos se referia eram muito mais sutis que os milagres. Jesus, no decorrer do seu ministério, foi cumprindo profecias que eram creditadas pelos antigos profetas ao Messias que viria, ao ungido de Deus que salvaria Judá. Jesus vinha cumprindo esses sinais e isso atraiu a Nicodemos. Esses sinais eram desconcertantes. Afinal, ele era um mestre da lei. Vivia debruçado na leitura dos livros sagrados, na leitura e ensino da vontade e promessas de Deus anunciadas pelos profetas do passado. Esses profetas revelaram sinais que apontariam para aquele que seria o Messias, justamente para que os judeus pudessem identificá-lo e segui-lo. E os sinais, advindos das ações de Jesus, vamos dizer assim, acendiam vários alertas na cabeça de Nicodemos. Eram sinais desconcertantes, como já falei. Você pode estar dizendo: tudo bem, João. Tudo bem, João Delattre, não eram os milagres, mas que sinais eram esses e quais profetas revelaram esses sinais? Vamos lá. O primeiro sinal que eu gostaria de elencar aqui vem do profeta Miqueias. Eu vou colocar o versículo aqui na tela para podermos acompanhar direitinho, né? E assim fala a palavra do Senhor em Miqueias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens, desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor.
seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Nós lemos o versículo Miqueias, de 2 a 4, na versão Almeida Revista e Atualizada. Então ele está falando aqui, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como os milhares de Judá, né? Ele começa a falar aqui, Miqueias começa a falar aqui sobre a cidade de Belém, né? E ele vai continuando a falar sobre a cidade de Belém, e ele fala assim, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Está falando do Messias que vem lá de Belém. Miqueias anuncia que o Messias nasceria em Belém. Ele fala que este que vem de Belém tem sua origem desde a eternidade. Ele reinará em Israel e apacentará o povo no poder e soberania de Deus. O segundo sinal que eu coloquei aqui vem do profeta Zacarias, que está na Bíblia, em Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. Nós estamos vendo Zacarias 9:9 na versão corrigida e fiel. Zacarias profetiza sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pelo povo como um rei justo, embora pobre, e montado no jumento. Inclusive, Mateus, lá no capítulo 21 de seu evangelho, intitulado A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém, comenta esse fato, que estando próximo a Jerusalém, Jesus pede a 2 discípulos para ir a uma aldeia pegar uma jumenta que estava amarrada. Mateus ainda conclui a narrativa assim: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Jesus dava sinais e as pessoas que conheciam esses sinais estavam notando esses sinais. Outro sinal assim que merece ser dito vem por meio do profeta Isaías. E este é muito interessante. E nós vamos ver por quê. Ele está em Isaías 61, de 1 a 2. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Era para botar só 2 versículos, acabei colocando 3. Mas vamos lá. Então, Isaías 61, 1 e 2. É muito interessante esse versículo, por quê? O que é mais interessante nessa passagem é que na época em que Isaías começa a falar, vamos dizer assim, mais de 700 anos antes de Jesus, e fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Não parece uma profecia. Parece que Isaías está falando sobre si mesmo. Até porque Isaías foi chamado por Deus a pregar a verdade ao povo. A pregar a verdade ao povo escolhido. E na oportunidade que Isaías foi chamado, ele teve os seus lábios tocados por um carvão ardente para purificá-lo do pecado. Então tratava-se realmente de um ungido do Senhor. E falava assim nesse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, Isaías falava que o Espírito do Senhor estava sobre ele mesmo. Mas Jesus, em sua trajetória, ele acalentou o coração das pessoas. Ele libertou as pessoas de suas condenações, trazendo o quê? Trazendo esperança. Para exemplificar isso, podemos nos referir à mulher adúltera, por exemplo, em que Jesus a defende dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Depois pergunta à mulher: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus a livra da condenação de seu pecado. Curou as feridas e enfermidades das pessoas.
Mas, acima de tudo, ele estava libertando as pessoas da condenação de seus pecados. Isso fica claro quando Jesus, ao ver a fé do paralítico em Cafarnaum, ele diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele estava tirando as algemas do pecado que o deixava paralisado. E, ao mesmo tempo, causando indignação aos escribas, por meio desses sinais. Por trás de cada cura, de cada milagre de Jesus, havia sinais preditos por Isaías e pelos profetas que anunciaram a vinda do Messias. Nicodemos, por sua vez, assim, ele percebia e notava. E despertava, como mestre da lei, a necessidade de entender e compreender a Jesus e a sua missão. Mas, em relação a essa profecia, Jesus não foi sutil. Eu estava dizendo que Jesus estava sendo sutil, né, com relação a atender as profecias, mas com essa profecia, num certo sábado, na sinagoga de Nazaré, Jesus, como de costume lá, levanta-se para ler ali o livro, né, e dão a ele o livro de Isaías. Então ele lê essa passagem de Isaías 61, 1 e 2. E aí ele fecha o livro, todos estavam olhando para ele, então ele declara diretamente assim: hoje se cumpriu essa escritura. Vamos ver essa passagem? Essa passagem está em Lucas 4. Eu vou pegar, não vou pegar do 21 não, vou pegar do 20 para ver se fica melhor. Tendo fechado o livro, ficou melhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então nós vimos aí Lucas 4, de 20 a 22, em que Jesus, lá na sinagoga, vai lá e lê uma passagem de Isaías e diz: hoje essa profecia se cumpriu. Então Jesus dava sinais de que era o Messias, sinais sutis, que a maioria das pessoas, inclusive as diretamente abençoadas por ele, não conseguiam perceber. Mas, e eu nem falei assim do seu batizado por João Batista, com a pomba sobre sua cabeça e a voz vinda do céu, um grande sinal, né? Muitas pessoas, vamos dizer assim, não conseguiam perceber esses sinais, mas Nicodemos, um mestre dedicado, que memorizava as escrituras todos os dias, acompanhava e ficou motivado a conhecê-lo. Eu penso que Nicodemos era um homem sério, verdadeiramente temente a Deus. Amava mais a Deus do que a própria posição que ele ocupava na sociedade. Ele era muito diferente de seus pares, mas Nicodemos tinha um nome a zelar, uma posição disputável, da qual ele não queria abrir mão. Mas estava vendo as profecias se cumprindo à sua frente ali, e também não queria abrir mão assim, de uma possível nova realidade que poderia vir por meio de Jesus. Imagina o conflito que Nicodemos enfrentava em seu íntimo, dia a dia, em conflito a ponto de tomar a decisão de ir até Jesus. Uma decisão pensada, calculada. Foi à noite para não se expor, mas Nicodemos vai. Ele vai até Jesus na intenção de certificar-se da natureza de seus atos. Esses sinais eram apenas coincidência? Eram coisa da sua cabeça? Jesus de fato estava imbuído de uma missão? Ou se resumia apenas a fazer milagres por um determinado tempo? Existia um plano? Aonde Jesus queria chegar? Essas perguntas permeavam a cabeça de Nicodemos. E ele vai ao encontro de Jesus na calada da noite. Nicodemos inicia a conversa com muita sabedoria. Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui o versículo do início dessa conversa, está em João 3:2. João 3:2, deixa eu pegar aqui. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Rabi
Sabemos que tu és mestre da parte de Deus. Então, como eu ia dizendo, Nicodemos utiliza de toda a sua experiência e começa chamando a Jesus de Rabi. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Um termo que originalmente era, vamos dizer assim, demonstração de respeito e honra. Rabi representava respeito e honra. Depois do século I, Rabi passou a ser um título para mestres religiosos, né? Então, depois do século I, ela perdeu assim o seu sentido original. Mas na cabeça de Nicodemos, ele inicia a conversa dizendo Rabi, como honra. Tipo assim, eu sou um mestre da lei, mas reconheço que você tem seu valor, é digno de respeito. Com isso, Nicodemos age para desarmar Jesus, deixá-lo à vontade em sua presença, já que Nicodemos era um figurão da sociedade. Muitos, naturalmente, se intimidavam diante da sua presença e, vamos dizer assim, do arcabouço de conhecimento que ele trazia consigo. Nicodemos continua sua delicada e ponderosa exposição, reconhecendo que Jesus é mestre vindo de Deus. Ele diz, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos traz Jesus para o seu nível. Jesus era uma pessoa que andava com o povo. Nicodemos diz, eu sou mestre, mas você também é. Ele fala nas entrelinhas que não veio para ensinar, não veio para exortar, não veio para inquirir ou condenar seus atos, que não é maior que ele diante de Deus. Ele está dizendo, você é mestre como eu, e eu estou aqui para dialogar, estou aqui para trocar ideias. Mas para que o início assim da conversa de Nicodemos, para que assim essa conversa que ele começou desta forma tivesse alguma credibilidade, não fosse encarada por Jesus como uma mera bajulação, por exemplo, Nicodemos teria que justificar, vamos dizer assim, os adjetivos que ele acabara de dar a Jesus. E na sequência ele fala assim, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nessa hora, Nicodemos diz ao que veio. Diz que está aberto a ouvir qualquer coisa, mesmo ainda que seja encarada pelas pessoas como blasfêmia. É como se dissesse assim, se você é o Messias, pode falar. Se você é o Messias, qual é o plano? Como você pretende implantar o seu reino? Qual é o próximo passo em que posso ajudar? Em resumo, Nicodemos fala, eu tenho você como uma pessoa honrada. Eu te reconheço como mestre. Reconheço que você vem de Deus. Você é o Messias? Fale. Eu vou acreditar. Não tinha, vamos dizer assim, como Nicodemos ser tão direto assim. Como esse resumo que eu fiz agora, né? Mas Nicodemos utilizou de sabedoria, de palavras bem colocadas, fez um rodeio para dizer exatamente isso. E sabe o que é mais importante? Jesus entendeu a mensagem. Jesus entende a mensagem e, ao contrário de Nicodemos, ele não escolhe palavras, ele não faz rodeios, ele não devolve os elogios. Jesus pula todo e qualquer protocolo normal de início de uma conversa entre pessoas que estão se conhecendo nesse momento, porque na verdade não era. E também vamos dizer assim, não era uma conversa entre dois mestres. Não era uma conversa entre dois mestres, como Nicodemos havia colocado, né? Sei que tu és mestre. Era uma conversa entre um homem e o verbo que se fez carne. Uma conversa entre criatura e criador. E o comportamento de Jesus tenta mostrar a Nicodemos o verdadeiro lugar de Jesus. O verbo que estava desde um princípio. A palavra de Deus que tanto ele estudou e estuda. Eu sou a palavra que
Nicodemos estudava. Só que Nicodemos só poderia entender como frases e parágrafos essas palavras. Num pergaminho que não como uma palavra viva em forma de homem na sua frente. Apesar de ir tão direto ao ponto, Jesus é muito inteligente em sua resposta e ao mesmo tempo respeitoso com Nicodemos. Vamos ver a resposta de Jesus? Vamos ver. Eu vou colocar na tela aqui. Espera que eu vou colocar. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo assim: eu sou o Messias. O reino de Deus está aqui. Mas você não pode ver o reino de Deus. Apesar de todo o seu conhecimento, apesar de todo o seu esforço para entender e cumprir a lei, apesar de sua posição na sociedade humana, ainda que, vamos dizer assim, no campo devocional a Deus, do jeito que você está, não pode entrar no reino de Deus. É claro, nós podemos compreender essa mensagem agora, depois de ler e reler a passagem, assim, com bastante calma. Mas na hora, no calor do momento, Nicodemos recebe essa resposta: é preciso nascer de novo. Nicodemos, que estava aberto e disposto a compreender Jesus, se depara com uma resposta que ele não estava, vamos dizer assim, preparado para ouvir. Estava acima de sua compreensão. Se a conversa fosse com outra pessoa, ele teria respondido: você é louco? Eu não vou perder mais tempo com você. Mas o que vemos é o Nicodemos atônito, perdido, tentando processar o que acabara de ouvir, tentando processar baseado na razão, baseado na fisiologia humana e baseado no que é material. Encontrar uma possibilidade plausível. Chega até a ser engraçada a resposta de Nicodemos. Como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? E aí vamos dizer, isso não parece uma resposta, né? Parece mais que ele estava pensando em voz alta, balbuciando essas palavras na tentativa de encontrar um meio de entender o que foi dito por Jesus. Então, Jesus vem em sua salvação. Na sequência da conversa, vou colocar o versículo aqui. Jesus vem na salvação na sequência da conversa. João 3:5-6, nós vamos botar revista e atualizada. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. E na sequência, ele fala: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nesse momento, Jesus tenta trazer Nicodemos para uma nova realidade na qual, vamos dizer, ele não tinha experiência. Uma realidade da qual ele desconhecia. Por isso mesmo, não poderia ter cogitado com antecedência, né? Jesus traz para a conversa o batismo nas águas realizadas por João Batista. Um batismo que representava o perdão dos pecados, o perdão dos pecados pelo arrependimento, que era um fato de seu conhecimento. Em outras palavras, Jesus fala: o seu corpo é carne, não tem como voltar ao ventre da sua mãe. Já nasceu, nascido está. Porém, o seu espírito precisa ser transformado pelo arrependimento. Só assim poderá fazer parte do reino de Deus. O nascer de novo não é uma ação extraordinariamente material, e sim uma ação espiritual. Continuando sua explicação, Jesus traz luz ao entendimento de Nicodemos sobre o Espírito Santo, quando se refere que o vento sopra onde quer, que ele pode ouvir a voz do vento, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus disse que é preciso nascer do Espírito e para isso é preciso ouvir a sua voz,
porque esse Espírito que pode lhe dar uma vida nova é assim como o vento, que ele não vê. É assim como o vento e ele se revela. Se revela pela sua vontade, pelos seus movimentos, pela sua voz. Como nascer de novo. Jesus diz a Nicodemos que ele deve começar tudo de novo. Não mais focado no que ele é capaz de absorver de conhecimento acerca de Deus e das coisas divinas. Mas agora, direcionado a vivenciar e ter experiência com o divino por meio de um relacionamento com o Espírito Santo. A conversa entre os dois continua de uma forma em que Jesus tenta trazer essa nova ótica a Nicodemos. E Nicodemos se coloca na posição de quem está querendo compreender. Nicodemos não se fechou, não colocou suas credenciais sobre Jesus, aceitou humildemente a posição de Jesus sobre ele, embora não conseguisse alcançar o que Jesus te explicava. E Jesus revela o plano do Senhor para a implantação do reino de Deus. O que tanto Nicodemos queria saber, o próximo passo. Jesus revela que ele é filho de Deus e que desceu do céu e assim como Moisés prendeu uma serpente numa cruz para a salvação do povo no deserto, assim ele vai ser pregado numa cruz para que todo que crê que ele é filho de Deus, que tira o pecado do mundo, não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma conversa muito densa. Com poucas palavras, fala-se muito. É um embate entre duas pessoas dedicadas aos propósitos de vida dados por Deus, porém, com visões diferentes. Uma das coisas interessantes nessa passagem é que o apóstolo João não registra em seu evangelho como acabou essa conversa. Ele muda de assunto sem contar como foi a aceitação final de Nicodemos. Como eles se despediram, se houve alguma animosidade, mas nada. Simplesmente João muda de assunto. Mais tarde, João registra dois episódios com Nicodemos, que pode nos dar assim, uma dica de como Nicodemos se posicionou após sua conversa com Jesus. O primeiro episódio, que está em João 7, de 45 a 53, quando os guardas do templo que foram enquadrar Jesus e levá-los aos sacerdotes, voltaram sem ele. E aí eles justificaram que ninguém jamais falou como Jesus. Nessa ocasião, o texto nos mostra que os sacerdotes tinham uma opinião formada sobre Jesus, sendo para eles Jesus assim, um enganador. E Nicodemos não concordava com essa posição dos principais sacerdotes. E aí Nicodemos entra em sua defesa, ainda que de forma cautelosa, mas mostra que Nicodemos enxergava Jesus como alguém maior que um simples homem, e sim um profeta de Deus com uma missão especial. O segundo episódio que João coloca está no sepultamento de Jesus, em João 19, 39. Este fato, o sepultamento de Jesus, também foi narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nesses evangelhos, vamos dizer assim, eles destacaram a participação fundamental de José de Arimateia. José de Arimateia é caracterizado por Lucas como membro do Sinédrio, homem bom, justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. No Evangelho de Marcos, Marcos diz que José de Arimateia era um ilustre membro do Sinédrio e que também esperava o reino de Deus. Olha só interessante, ele era um ilustre membro do Sinédrio que também esperava o reino de Deus. E tanto Mateus como João identificam José de Arimateia como discípulo de Jesus. E João completa dizendo que ele era um discípulo oculto pelo receio que tinha dos judeus. Mas o que interessa aqui é que todos os evangelhos falam de José de Arimateia. E esses evangelhos o caracterizam de alguma forma. Mas João traz Nicodemos para esse cenário. Traz Nicodemos participando também ativamente do sepultamento, ao lado de quem? José de Arimateia, o discípulo oculto, o homem que também esperava o reino de Deus,
o homem bom e justo. Isso aponta para uma direção que muita gente não conseguiu enxergar ainda. Isso aponta que a aversão ou oposição a Jesus feita pelos principais dos judeus, sacerdotes e membros do Sinédrio, não era uma unanimidade entre eles. Havia no meio deles pessoas que apoiavam o ministério de Jesus. No mínimo, não queria, vamos dizer assim, o desfecho que se chegou. E Nicodemos era um desses. Talvez você esteja se perguntando, o que essa história de Nicodemos tem a ver com o tema 3 histórias para seguir a Jesus? Nós vamos dissecar isso agora. Aliás, antes eu gostaria de lembrar que esse vídeo é o 2º episódio da série 3 histórias para seguir a Jesus. O primeiro episódio falamos sobre a história de Tomé. Se você não viu esse estudo ainda, deixei um card aqui, ó, e um link nos comentários para você assistir essa história. As 3 histórias das séries, elas não são sequenciais. Pode assistir a primeira depois da segunda, ou a segunda depois da primeira, depois da terceira, mas elas juntas trazem um ensinamento completo sobre o que é e como seguir a Jesus. Mas agora nós vamos falar sobre o que esse encontro de Nicodemos com Jesus pode nos ensinar a respeito de seguir a Jesus. A primeira coisa que percebemos é que esse acontecimento marca o encontro da antiga aliança com a nova aliança. Antiga aliança, nova aliança. A nova aliança, claro, que estava por vir. E ela viria mediante o quê? A ceia do Senhor instituída por Jesus. E ela seria, essa aliança seria selada pelo sacrifício desse mesmo Jesus. Uma aliança em que tudo se fez novo. Em que o que vale são mais do que ações. O que vale são as intenções. Ainda que não concretizada em ação, suas intenções, seus sentimentos, mesmo que não externados, mostra ao Senhor se você de fato segue. Isso é possível porque para seguir Jesus, temos que obedecer às leis do Senhor, não mais por temor, de forma mecânica, e muitas vezes contrária à nossa real vontade. Agora obedecemos ao Senhor por amor a Deus e aos homens. Essa é a segunda coisa que percebemos também nessa passagem, nesse encontro. O encontro de Nicodemos representa o embate entre a obediência pela lei versus a obediência por amor. Quando o amor permeia as nossas ações, deixamos de ser donos da nossa vontade. Não existe mais obediência mecânica. A nossa vontade está na necessidade de atender ao objeto amado. Amar a Deus sobre todas as coisas é obedecer a Deus sobre todas as coisas, movidos pelo amor. Daí a importância de nascer da água e do Espírito, nascer de novo. A terceira coisa que percebemos nesse encontro é a necessidade de matarmos o velho homem e nascermos de novo. Para seguir a Jesus, precisamos da mudança de comportamento, promovida pelo arrependimento, trazida pelo batismo nas águas. Para seguir Jesus, é preciso nascer de novo, é preciso se deixar ser influenciado pelo Espírito Santo, aquele Espírito que nos convence do pecado e do juízo. Não mais pela nossa razão, pelo nosso conhecimento, nossas certezas, não mais pelo que é conveniente para a sociedade, que nos traz a cegueira espiritual. Esse encontro nos mostra a importância de desenvolvermos uma visão espiritual e enxergar além do concreto. Por meio dessa visão espiritual, se deixar levar pela vontade do Espírito Santo, compreender que a nossa salvação se dá pelo relacionamento com Jesus, iniciado na cruz do Calvário, pela jornada de aperfeiçoamento e desenvolvimento de visão espiritual por meio do Espírito Santo. Essa é a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada, ou uma fé plena. A fé plena, ela é orientada, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Sua razão está no fruto do Espírito. O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo que dá razão às suas ações.
Quando você busca justificativas para a sua fé, que não estão no fruto do Espírito, isso não é uma fé raciocinada, é uma fé cega, uma fé que não tem visão espiritual. Portanto, a religiosidade e o legalismo, a salvação ou a evolução por meio de obras, caridades, oferendas e sacrifícios não tem lugar no relacionamento com Jesus, pois o amor a Deus está acima de tudo. Isso. O amor a Deus é o que conta. Podemos resumir que Nicodemos é um mestre da lei que entra em rota de colisão com Jesus, demonstrando o choque entre os tempos de Deus, o passado pausado na obediência cega, como crianças espirituais, e a plenitude dos tempos, onde a humanidade tem maturidade espiritual para adentrar em uma nova realidade de vida. Para adentrar em experiência e relacionamento com Deus, nos tornando realmente próximos do Senhor. Esta colisão tirou a cegueira de Nicodemos. Para seguirmos a Jesus, precisamos entrar em rota de colisão com Jesus e deixar que o Verbo que se fez carne seja lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Para seguirmos a Jesus, precisamos viver a plenitude dos tempos. E assim como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 13:11, deixarmos de falar, pensar e raciocinar como menino, deixar para trás tudo que éramos e nos importava antes deste encontro com Jesus e nos entregarmos à novidade de vida. Glória a Deus, Deus seja louvado. Oremos. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Graças te damos, Senhor, por esta palavra de hoje, que nos ensina, Senhor, por meio de um mestre da lei, de um encontro de um mestre da lei com o Senhor, o encontro de um homem com o Verbo que se fez carne, com a palavra de Deus, um homem que estava acostumado a debruçar na palavra, mas que não tinha experiência com esta palavra, não tinha vivência com esta palavra. Esta palavra de hoje nos mostra que para seguir a Jesus nós precisamos ter relacionamento com o Senhor, experiência com o Senhor, e nós glorificamos ao Senhor por isso, porque o Senhor nos entregou o Teu Santo Espírito, o Espírito Santo, para nos aperfeiçoar, para nos orientar, para nos direcionar a esse relacionamento. Glória te damos, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Estou editando o vídeo aqui, agora acabei de ver que eu esqueci de pedir para o pessoal curtir, compartilhar, ativar o sininho, assinar o canal. Mais uma vez esqueci.